Boa tarde, que Deus nos abençoe, ilumine nossas vidas. Esta casa está em festa, está nesse mês comemorando seu aniversário. E todos os nossos corações ficam felizes, né? Estão felizes vocês? Estão? O meu está vibrante de felicidade. Porque é isso, meus irmãos. Precisamos aprender a correr atrás da alegria de viver. A alegria de viver, como diz Joana de Ângeles, é a presença de Deus em nós. Precisamos correr atrás. A alegria de viver é o escudo da nossa vida, para que nós enfrentemos as dificuldades. Ninguém enfrenta dificuldade com tristeza, com depressão, olhando para baixo. Como dizem os espíritos, é preciso erguer a cabeça, olhar para o alto, para que o fardo se torne mais leve. E esse fardo nós precisamos carregar. São criações nossas. Mas podemos dizer, na tarde de hoje, em que vamos falar um pouco sobre a existência dessa obra tão abençoada em nossas vidas, que é o Livro dos Espíritos, iniciando a codificação, e todos os demais livros que tratam desta doutrina tão abençoada, como disse Antônio de Aquino, no final da mensagem. De vez em quando eu começo pelos finalmente, né? Então, ele afirma aqui para nós, nesse dia de exaltação do Livro dos Espíritos, direi, então, obrigado, Senhor, por o Livro dos Espíritos em minha vida. Todos precisamos vestir esta camisa, sentir isto em nossas almas, porque o Livro dos Espíritos é o manual de sobrevivência do homem na Terra. É esta obra abençoada que vem nos ensinar a enxergar o mundo com a ótica espiritual, com os olhos de espíritos imortais que somos todos nós. Por isso, irmãos, é preciso que tenhamos a noção da grande responsabilidade de estarmos numa casa como esta, que nos convoca, nos convida, nos estimula ao estudo, ao conhecimento, para que nós realmente possamos compreender a vida. Antônio de Aquino, nessa mensagem, quando vem exaltar o Livro dos Espíritos, ele fala um pouco da própria experiência dele para nós, como Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, fala da sua própria experiência no conhecimento de si mesmo, né? Nessa máxima tão antiga e tão necessária para todos nós do autoconhecimento. E somente à luz da fé raciocinada é que realmente nós iremos conseguir essa vitória em nossa vida. Melhorou? Então, iniciando aqui o nosso estudo, vamos pegar a própria página. Eu não tinha assim reparado, que eu ainda não tinha pegado a página, sempre tem a página que acompanha o estudo. E, para minha bela surpresa, foi a página que eu estudei, não existe acaso, né? Foi a página que eu estudei realmente para nós tratarmos hoje no assunto de falar sobre o Livro dos Espíritos, né? Vamos exaltar o Livro dos Espíritos. Antônio de Aquino começa dizendo para nós, né, que todos nós que professamos a doutrina espírita, dos Espíritos, encontramos em O Livro dos Espíritos as noções básicas da filosofia que rege o concerto do pensamento. Livro dos Espíritos, na questão 563, quando vem falar da missão dos espíritos, né, superiores,
Então, ele mostra, diz assim, pois eles vivem pelo pensamento. Nós também. Eles só estão um nível, muitos níveis acima de nós, onde nós chegaremos também. Porque o objetivo de Deus na criação não é para particularizar, né? Deus não criou nenhum espírito à parte ou com um privilégio. Nem o próprio Jesus, porque o próprio Jesus foi incansável de dizer que nós éramos iguais a ele e que tudo que ele fazia, nós iríamos fazer também. Então, é preciso que nós entendamos hoje, à luz da fé raciocinada, que esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso, Antônio de Aquino vem afirmar aqui como ele, com o conhecimento, de posse dos conhecimentos desta doutrina abençoada, que ele fala aqui, fortaleceu nele a fé em Deus, a fidelidade a Deus. Né? Vocês sabem, isso é muito claro na nossa vida, muito patente, quanto nós somos infiéis conosco mesmo. Nós não temos segurança nas coisas que a gente faz. A gente fala que acredita, daqui a pouco não acredita mais. Qualquer coisa tira a gente do caminho, né? Qualquer coisa faz a gente mudar de ideia. E isso é porque não temos segurança. E Antônio de Aquino vai mostrando para nós, né, o valor desta doutrina, que ela vem realmente reger o conserto do pensamento direcionados para a crença na sobrevivência da alma. Nós falamos muito, somos imortais, somos espíritos, e temos que falar isso mesmo todo dia para nós mesmos, mas ainda não temos certeza disso. Qualquer coisinha a gente já fica meio balançado. Será que é mesmo? Será que é? Será que não é? Será que existe? Será que não existe? Isso tudo demonstrando a nossa insegurança no entendimento das coisas. A nossa insegurança, por exemplo, na certeza de Deus, na certeza da perfeição divina. Tudo a gente afirma, mas a gente não tem certeza, né? Então, a doutrina espírita, a partir do Livro dos Espíritos, ela vem ajudar a gente a fortalecer o entendimento da vida. Aí eu trouxe também, para nós refletirmos um pouquinho, nesta obra, Reflexões Espíritas, através do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho, que é, como eu costumo dizer, outro espiritão. São espíritos que a gente começa a estudar as ideias, por isso são espíritos superiores, são espíritos elevados, que eles têm uma noção mais clara, mais alta da vida superior. Então, quando a gente começa a mergulhar nesses pensamentos, a gente acaba se apaixonando por eles, né? Eu me apaixono por espírito de vez em quando, a gente pega uma obra assim, a gente se apaixona. Antônio de Aquino, então, está no meu trabalho de paixão, né? Se eu posso dizer assim. Mas Viana de Carvalho, ele vem tratando nesta obra exatamente as considerações sobre a valorização do trabalho de Kardec na codificação. Principalmente no Livro dos Espíritos, ele traz muitas informações, né? E quando ele trata aqui, fazendo uma homenagem ao próprio Allan Kardec, ele vem falar da importância do trabalho de Kardec no lançamento do Livro dos Espíritos. Então, ele mostra para nós que naquele período, onde o materialismo estava muito presente, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Aonde, na época em que imperava o materialismo, imperava as interpretações, ao mesmo tempo que as grandes descobertas estavam surgindo, descobertas de leis, mecanismos de leis que a ciência estudava, ela queria interpretar tudo isso, né, os homens de ciência, sem considerar a vida da alma,
sem considerar como até hoje a ciência não quer admitir a vida do espírito. E o próprio Kardec afirma que enquanto a ciência não admitir a vida do espírito, ela não terá respostas para os grandes e graves problemas da humanidade. E não terá mesmo, porque todos esses problemas são criados pelos espíritos, não é? Então, Viana de Carvalho diz assim para a gente: nesse momento em que os homens de ciência, né, tentavam explicar as coisas, negando a alma, surge Allan Kardec com a força demolidora da lógica e da razão, apoiando-se na linguagem insuperável dos fatos para afirmar a causalidade do universo, a pré-existência da alma ao corpo e a sua sobrevivência ao túmulo, apresentando uma ciência ímpar, resultado de laboriosos trabalhos de investigação fundamentada na experiência e que resistirá ao pessimismo, à perseguição e à descrença. E continua dizendo Viana de Carvalho: fazendo renascer uma filosofia comportamental superior. Porque, veja bem, o que a doutrina espírita vem mostrar para nós? A doutrina espírita vem mostrar o nosso valor de seres imortais. Ela não vem afundar nossa cabeça para o chão para ficar só lamentando a vida, nem nos considerando espíritos inferiores, espíritos sofredores, que vivem de lamentações. Ela vem mostrar para nós que a nossa condição de imortalidade é para superar tudo isso, para olhar para cima, para buscar a nossa realidade dentro dos planos de Deus, que é o nosso aperfeiçoamento. Então, diz ele aqui, né, fazendo renascer, relendo, fazendo renascer uma filosofia comportamental superior, o professor Rivaio, agora sob o pseudônimo de Allan Kardec, propõe em O Livro dos Espíritos. Isso que é lindo, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, tudo isso que vocês deixam eu te chamar, vem propor uma ética nobre e fornece as respostas para os graves problemas da humanidade que não foram equacionados por Édipo, concedidos na tragédia de Sófocles, interpretando a Esfinge, propondo para a humanidade uma segura diretriz filosófica. Kardec restaura o Evangelho de Jesus. E mais adiante, ele ainda diz assim, uma outra lição: Allan Kardec situou Jesus no seu devido lugar, como o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para servir-lhe de modelo e guia, tornando-o amigo e irmão mais sábio, que nos ensinou a técnica da felicidade, sem fugir, ele mesmo, a exemplificação até o holocausto, justo e simples, mestre e companheiro de todas as criaturas. Então, em O Livro dos Espíritos, Kardec já vem... Kardec e os espíritos superiores, Kardec com as perguntas, porque quando ele vai preparar o Livro dos Espíritos, ele vai já buscando, trazendo para a humanidade aquilo que ele já observava no comportamento dos homens com relação às crenças. Por exemplo, Kardec, antes dele abraçar a doutrina espírita, antes dele se envolver com o espiritismo, né, com os fenômenos que surgir a filosofia espírita, ele tinha já lá nos seus 30 e poucos anos, que Kardec se envolveu com a doutrina espírita aos 50 anos,
Mas lá pelos 35 anos, mais ou menos, grande estudioso que ele era, e grande como mestre, como pedagogo, ele tinha muita preocupação com o ser humano, que aliás isso foi desde a sua infância. Mas ele tinha um desejo muito grande em seu coração, era ajudar os homens a se desvencilhar do dogmatismo e das superstições. Então, veja bem, antes de ele trazer a doutrina para os homens, dele se envolver com as ideias, que primeiramente ele pensou que seria uma ótima para ele era um escritor, pedagogo, ele produzia livros de educação, então seria para ele um motivo muito bom de escrever sobre o que ele estava se envolvendo. Mas ele observou que o que ele estava se envolvendo naquele momento, aquelas ideias, aqueles esclarecimentos, iria abalar a humanidade inteira. Então, a visão deste espírito encarnado era muito ampla. Por isso, ele é considerado discípulo lúcido de Jesus, sem conflitos. Mente lúcida, mente superior. É assim que nós temos que ser. É assim que nós temos que fazer conosco, limpar a nossa mente de todas esses ranços de erros que nós trazemos, como diz o Espírito da Verdade em O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6, essa doutrina, que eu até anotei aqui para falar para vocês, pegando um gancho aqui de Antônio de Aquino, a excelência dessa doutrina, que diz lá o Espírito da Verdade, essa doutrina que vem acabar com o erro das revoltas, e vem mostrar ao homem a realidade, o valor de viver as provas humanas. Nós não sabemos viver. Por isso, a doutrina espírita está na nossa vida para nos ensinar isso, a partir do Livro dos Espíritos. Por isso, ele é esta obra, esta ética moral, né, por excelência, que vem ajudar-nos a compreender. Livro dos Espíritos. Todo ruinzinho, amassadinho, bonitinho de ler. Então, ele vem ajudar-nos a compreender a vida, o viver. Né? E Antônio de Aquino, ele vai convidando-nos, né, a pensar nisso. Por exemplo, quando ele fala aqui, né, o concerto do pensamento direcionado na crença da sobrevivência da imortalidade da alma. Isso é básico para nós. Isso é básico. Porque a gente vive assim, meus irmãos. Eu sou espírita, eu sou imortal, mas Deus me livre da morte. Falou em morte, ficou doente, um carocinho derruba a gente, qualquer probleminha que acontece na minha vida, no meu físico, já abre um abismo nos meus pés, com medo de morrer. Mas como que eu vou poder compreender a minha imortalidade se eu não encaro isso? Se eu não encaro isso. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos ajudar também a compreender, quando o Espírito Sanson diz para a gente no capítulo 11 do amor ao próximo como a si mesmo, que inclusive é a base do faça ao outro aquilo que desejas que o outro te faça, é a lei do amor, o amor ao nosso próximo. Então diz o Espírito Sanson, acreditai que estas sábias palavras, amai muito para seres amados, farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa e invariável. Vós, porém, que me ouvis, já adquiristes qualidades. Isso é para todos nós.
Vocês pensam que é por acaso que a gente já está numa casa espírita, estudando doutrina espírita? Vocês pensam que é por acaso que a gente está numa casa espírita, trazida pelos guias espirituais? Seja qual seja o motivo material que a gente justifique, não é por acaso, é porque já somos espíritos que já estamos em condições de saber um pouco mais. E é isso que Samson diz aqui. Vós, porém, que me ouvis, já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Vos modificastes de tal forma para melhor que atualmente aceitais, sem contestar, uma série de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que outrora terias rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderam entrar na vossa cabeça. E sabe por quê? E ainda continua Samson. Esse grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do próximo século, o milagre da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação destas palavras bem compreendidas: amai muito para serdes amados. Em resumo, o que vem a doutrina espírita nos ensinar? A doutrina espírita vem nos ensinar a amar, porque é a lei maior da vida, é o que o Cristo veio fazer. Porque apesar da lei ter sido revelada pela primeira vez através de Moisés, Moisés não ensinou a amar, Moisés não falou de amor. Jesus, era o trabalho de Jesus, que veio não só falar, como exemplificar. Que é quando também o nosso Antônio de Aquino vem trazer para nós o seu próprio exemplo. E é quando também ele fala aqui, compreendendo a excelência dessa doutrina, lutaremos por ela o quanto nos for possível pela sua divulgação, mostrando a todos aqueles que o desejarem a excelência de tais conceitos, e buscaremos a renovação do nosso próprio ser, incentivando a de outros na busca da felicidade, do equilíbrio humano e da fé. E é na divulgação da doutrina. Essa divulgação da doutrina não é, eu falo isso assim, não é só sair por aí viajando falando de doutrina, não. Mas também porque é muito gostoso isso, é necessário, mas também pelo exemplo. Como o próprio Antônio de Aquino está mostrando aqui, a divulgação da doutrina pelo próprio exemplo dele. Ele vem falar, como ele disse aqui, olha, diremos também a todos aqueles que convivem conosco, éramos diferentes antes de conhecermos a abençoada doutrina espírita. Quantos de nós não podemos afirmar isso? Pensa direitinho. Um espírito amigo, através do nosso querido Aristeu, uma vez disse assim, se não me engano foi o Antônio de Noto, né, que era um espírito muito ligado ao nosso Aristeu. Ele disse assim, não se esqueçam, amados irmãos, que ele falou na época, o quanto que aquele espírito lá no grupo, ele falou do grande amor que ele tinha por nós. Os espíritos superiores têm amor por nós, sabiam? Né? Veja aí na introdução, no prefácio do Evangelho. Homens, irmãos que nós amamos. Esses espíritos, por que eles nos amam? Porque eles já aprenderam
com o Cristo que temos que amar a todos. E Antônio de Noto disse assim: não esqueçam, meus irmãos, de sempre fazerem uma análise em suas vidas. Isso é para todos, porque ele falou em público isso, ele não falou com um grupo particular, falou em público. Façam uma análise de como vocês estavam quando chegaram à casa espírita e como se encontram agora. Né? Não importa quanto tempo já levou, não importa se chegou ontem, chegou antes de ontem, chegou há 10 anos atrás, mas avaliem-se, observem, né, como estavam, o que traziam e como estão agora. Meus irmãos, eu garanto que cada um de vocês, como cada um de nós, poderá afirmar: já estou diferente, já penso diferente. Vocês sabem por quê? Porque esse trabalho que Antônio de Aquino está mostrando aqui, esse conserto do pensamento direcionado para a crença na sobrevivência da alma, querendo ou não querendo, a gente pensa nisso. A gente passa a pensar nisso. Então, a gente passa, principalmente nos momentos daquilo que a gente faz que não tem que fazer mais, a gente já se segura um pouquinho. Ah, caramba, isso aí, né? Já não devo mais fazer isso, não devo fazer aquilo, né? Com compreensão. E a gente passa a observar como que a tranquilidade da alma, a tranquilidade da consciência, a tranquilidade do coração se apresenta para nós. E traz esta alegria que Antônio de Aquino fala aqui também, né? Diremos, de posse de tais conhecimentos, tornei-me fiel a Deus e trabalhador do próprio progresso. Deixei de esperar que Deus fizesse tudo por mim. Essa é uma particularidade especial para nós. Uma particularidade especial, porque estamos trabalhando em nós para modificar aquela crença de que bastava Deus querer ou Jesus querer, que nós seríamos salvos, seríamos santos, né? Por isso a gente vive cobrando Jesus, né? Nós ouvimos uma conversa assim, de uma pessoa dizendo para outra: mas você não está na igreja? Você não acredita em Deus, em Jesus? Você não paga o dízimo? Você tem que exigir de Jesus que cure você. Vê. Aí a gente busca aqui no Evangelho, no capítulo 6, item 6, o seguinte, como diz o nosso querido o Espírito da Verdade, que é esta doutrina, até eu já falei, mas vou repetir, esta doutrina, aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas. Porque o que nos leva à revolta? Nos leva à revolta a gente pedir para Deus, rezar para Deus, rezar para Jesus, rezar para os santos, mas continuar com a mesma dificuldade. Aí a gente diz: vocês não acreditam em mim, Deus não me ama, Jesus não me ama, não resolve meu problema. Mas o que você está fazendo para resolver o seu problema? Aí é o que Antônio de Aquino está mostrando aqui, o aprendizado que ele teve, que nós estamos aqui para ter, que quem resolve os nossos problemas somos nós. Quem tem que carregar o fardo e diluir o fardo somos nós. Acabar com o erro da revolta. Revolta não resolve a vida de ninguém. Pelo contrário, adoece, enfraquece, aleja. Aleja. Não adianta revoltar-se. É preciso usarmos a nossa inteligência para compreendermos as situações e observarmos o nosso pensar,
o nosso falar e o nosso caminhar. É preciso que nós aprendamos, né, a nos trabalharmos e a entender, né, que realmente, como diz Antônio de Aquino, a partir do momento que eu compreendi, né, que o trabalho é que Deus me criou para essa perfeição, a partir do momento que, com o esclarecimento dessa doutrina, eu passei a enxergar que eu preciso fazer a minha parte, deixei de esperar que Deus fizesse tudo por mim, apesar de Ele ser o Pai, e passei a dizer a mim mesmo: és o responsável pelo teu próprio progresso. Ninguém gosta de ouvir isso, principalmente quando diz assim, ó, és responsável pela tua própria queda. A gente sempre pensa que o outro é o irmãozinho que está perseguindo a gente, é o irmãozinho que está derrubando a gente. Mas por que esse irmãozinho está grudado no meu pé? Até estava o Maurício aqui falando na aula. Por que o irmãozinho está lá no meu pé? Porque eu atraí ele. Por que ele não está no pé do outro? Porque comigo a ligação dele é eu que estou dando a cancha, eu que estou convidando, eu que estou abrindo as portas para ele. Não, ele vai entrar para onde? Na minha casa mental, na minha casa espiritual, não é? Então, por isso, é preciso que nós, com o esclarecimento da doutrina, tenhamos essa noção de responsabilidade com a nossa própria vida. Que no Livro dos Espíritos, vamos lá, na questão 919, quando o nosso querido Santo Agostinho vem trazer para nós essa belíssima lição de vida, do seu exemplo, no conhecimento de si mesmo, é interessante que Kardec, após, né, a questão da perfeição, que a gente pode vencer o mal, que com a ajuda dos espíritos a gente vence o mal, tudo isso é muito bonito, é importante, eu preciso compreender. Mas aí Kardec foi mais fundo no Livro dos Espíritos. Ele diz assim: qual o meio prático mais eficaz? Quer saber como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Né? Mais eficaz para quê? Para eu melhorar nessa vida. Quem é que não quer melhorar nessa vida? E o que atrapalha a gente melhorar na vida? O que Kardec quer saber? Como eu faço para resistir ao arrastamento do mal? Não é o nosso calo? Não é? O nosso calo é o mal. Mas eu gosto, mas eu não sei viver sem isso, mas eu não aguento, mas eu não suporto, mas... Ué, você não é o ser inteligente? Deus te criou para que você possa usar a sua potencialidade inteligente e vencer os obstáculos da vida. A ajuda dos espíritos é ajuda, está aí bem a palavra dizendo, é ajuda, mas a força da renovação somos cada um de nós que temos que fazer. E Santo Agostinho, eu convido vocês para ler ou reler essa questão, que ele vem mostrando vários momentos, várias particularidades, de vários pensamentos que nós precisamos ter, refletindo conosco mesmo, quando ele até diz assim: questionai a consciência, perguntai à vossa consciência. E ainda diz assim: fazei, portanto, perguntas claras e precisas, porque a gente camufla a consciência, a gente finge, né? A gente não quer admitir que está errado, que aquilo que a gente está fazendo é errado, que aquilo que a gente está fazendo não está ajudando, que vai gerar problema. Como a gente se pega muito ao gosto das coisas, então a gente fica meio querendo, não querendo, né? Como diz aqui no Livro dos Espíritos, quão pouca vontade tem o homem. Se ele, na questão 909 e 910, como ele diz, né? Se o homem fizesse esforço no uso da sua vontade para vencer as más inclinações, ele conseguiria.
Aí os espíritos dizem, mas quão pouco esforço faz o homem? Porque ainda estamos esperando o milagre. Jesus pode, Jesus é poderoso, eu creio em Jesus, mas quem tem que fazer o esforço somos nós. Aí, para encerrar essa fala, que Santo Agostinho lembra para nós aqui, que esse é o objetivo para que o homem chegue ao autoconhecimento. A doutrina espírita é a maior lição, é o maior trabalho que existe para que nós cheguemos ao autoconhecimento. Porque se nós não aprendermos a nos conhecer como espíritos, né, considerando a longa caminhada que a gente já fez, um monte de confusão que a gente já criou e que precisa trabalhar para modificar todo este panorama, não chegaremos ao autoconhecimento. Aí ele diz aqui, é por isso que nós escrevemos o Livro dos Espíritos. Olha que lindo. Foi para isso, bem no finalzinho da resposta dele, foi para isso que ditamos o Livro dos Espíritos. Para que nós pudéssemos, né, entender, ou se entender, se perceber como seres inteligentes e poderosos. O espírito tem poder, nós temos que acreditar nisso, mas temos que acreditar com o pé no chão, não é se iludindo. Porque até mesmo no estudo do conhecimento de si mesmo, tem uma parte que Santo Agostinho lembra. Não é para você... ele fala da questão do dinheiro, né? Ele diz assim, o avarento se considera simplesmente econômico e previdente. Não é com esse sentido as coisas, mas é com a realidade, né? E nós temos até dificuldade disso, né, meus irmãos? A verdade é essa, nós temos muita dificuldade. Esse livrinho do Dr. Herman, não, ainda temos aqui uma fala do nosso querido Dr. Herman, né, que ele vem dizendo para a gente assim, né, para a gente encerrar, que eu acho que já está chegando o momento. Olha o que diz Dr. Herman para uma nova, ele fala aqui, que é diante de um novo milênio, ou seja, uma nova etapa de nossas vidas. Todo dia será uma nova etapa de nossas vidas. E com o conhecimento que nós adquirimos na doutrina espírita, nesta doutrina abençoada, como diz o Espírito da Verdade, que vem acabar com o erro das revoltas, que vem mostrar para nós a realidade, né, a realidade da vivência das provas humanas, né, por que eu preciso das provas humanas. Todo dia é um dia de prova na nossa vida. Prova não é somente eu esperar que eu vou ficar doente, que vou perder alguém, que o teto vai cair na minha cabeça, o que vai acontecer comigo na vida? Eu ficar pensando isso não. É eu observar nas 24 horas que eu vivo, o que é que eu estou fazendo no cumprimento do meu dever, da minha vida, na convivência com o meu próximo, no amor com o meu próximo, no cumprimento do meu dever de vida material e de vida espiritual. Olha quantos ângulos da vida a doutrina espírita nos apresenta para sermos úteis. Dormir menos, perder menos tempo, né? Ainda tem uma coisa que eu anotei aqui, que é importante a gente falar, que é a questão da tecnologia, né? A tecnologia, ela existe, primeiro ela é fruto da inteligência humana, e ela existe para a aproximação das pessoas, dos povos. Só que a gente está se isolando com o tal dos aparelhinhos, né? Então não é para se isolar. Os aparelhinhos é para aproximar. Então nós temos que ter cuidado com isso. Vocês já observaram? As pessoas não se olham, nem se olham uns para os outros, só no aparelhinho,
né? Então, se nós não prestarmos atenção, a gente vai caminhar por um caminho de erro. Aí, lá na frente, a gente dá de encontro com as consequências. Tudo na nossa vida, no pensamento, nas palavras e nas atitudes, geram consequências. E se não prestarmos atenção, vamos dar de cara com ela e vamos dizer, não tenho nada com isso. Ledo, engano. Então, para encerrar, diz nosso doutor Erma assim para nós. Saibamos renovar, quer dizer, no caminhar dos dias, na passagem de ano, na passagem dos meses, do dia a dia. Vamos começar do dia a dia? Porque é no dia a dia que a gente vai aprender a se trabalhar. Saibamos renovar, olha, no dia a dia da vida. Saibamos renovar nossos hábitos. Prestar atenção no que eu gosto ou não gosto. Se o que eu gosto faz bem para a minha vida, para a minha saúde e para o do meu próximo, eu tenho que prestar atenção. Renovar nossos hábitos, tornando-os cada vez mais justos, purificados e bons. Saibamos renovar nossas palavras, tornando-as cada vez mais equilibradas, cada vez mais voltadas para Deus, cada vez mais com sentimento. Ou seja, deixar de falar abobrinha, deixar de falar palavrão. Presta atenção. Quanta ofensa. E Jesus disse, aquele que disser raca ao seu irmão, aquele que chamar seu irmão de louco, aquele que desprezar o seu irmão, é isso que a gente tem que aprender, meus irmãos, para realmente amarmos o nosso próximo. Então, diz o doutor Erma aqui, ó, vamos aprender a renovar nossas palavras para falarmos com equilíbrio. Saibamos renovar nossos gestos, para que de imperativos passem a ser convidativos. Vocês já viram que a gente só vive dando ordem para os outros? A gente só vive se metendo na vida dos outros? A gente só vive dando ordem para os outros. A gente não convida o outro a conversar. A gente já vai chamando atenção, vai mostrando que está errado, né? Então, nem isso a gente sabe fazer. Então, é preciso renovar nossos gestos, para que de imperativos passem a ser convidativos. De modo que as pessoas nos vejam como alguém que deseja ajudar, e não com quem deseja mandar. Aliás, só sabe mandar quem sabe obedecer. Saibamos renovar nossos sentimentos, para que eles não sejam egoístas, mesquinhos, infelizes. Ao contrário, que eles sejam úteis, elevados, bons, sempre bons e elevados. Saibamos renovar a própria aparência, para que ela seja sempre o sinal de transformação, de um estado de renovação, um estado de melhoria íntima. Saibamos renovar hábitos, palavras, pensamentos, porque Deus é constante renovação. E os homens são seus filhos, que os homens, seus filhos, deverão acompanhar a atitude paterna superior, para que também sejam considerados como seres renovados diariamente. E é por isso, meus irmãos, encerrando aqui o nosso estudo, vamos repetir o que nos disse Antônio de Aquino. Nesse dia de exaltação do Livro dos Espíritos, diremos então, obrigado, Senhor, por o Livro dos Espíritos estar em minha vida. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça sempre.